eu não posso errar no sexo quando eu já estou com a pessoa há 1, 2, 3 anos. Me dá o teu copo, por favor. Há 15 anos. Exatamente, a pessoa não pode errar. É? Poxa, tá com 15 anos com a pessoa e ainda acha que, nossa, se eu fazer isso daqui, ela não vai gostar. Poxa, conversa com ela então, né? A pessoa, poxa, 15 anos. E a pessoa ainda, às vezes, transando de uma forma que a outra não gosta. Claro, a outra também precisa, ou o outro também precisa analisar aquilo e conversar com seu parceiro, né? Não pode ficar, poxa, não vou falar porque ele não vai gostar. Poxa, fala. São 15 anos de relacionamento. Mas tem casais que estão há 15 anos num relacionamento e a pergunta dentro do consultório é: vocês conversam sobre sexo? E aí eles dizem sim. E aí eu questiono um pouquinho mais. Tá, mas vocês conversam sobre sexo ou vocês brincam sobre sexo? Vocês têm algumas piadinhas sobre o assunto, né? Pra lá e pra cá, falam disso, falam daquilo. Mas profundamente falar daquilo que gostam, daquilo que dá prazer, daquilo que não dá prazer, né? Das fantasias, das experiências que já teve, das experiências que quer ter, né? De uma forma ampla, sem julgamento, sem a perspectiva de um julgamento. Os casais não têm isso. Né? E a gente não foi ensinado a falar sobre isso. Sexo é algo muito tabu, né? Então é interessante olhar para esse aspecto. Acho que é interessante olhar para todos os aspectos, né? Mas os casais não conversam sobre sexo. Há casais que estão há 15, 20 anos casados, 10 anos casados, que já é um casamento de longa duração, eles nunca falaram sobre isso. Né? Essa semana passada eu atendi um casal. E aí eu pedi pra eles falarem algumas coisas sobre sexo, né? O que sente, o que dá prazer, o que não dá, um pro outro, né? E aí até eles começavam a falar pra mim, eu digo, tá, não fala pra mim. Eu não preciso ouvir isso, quem precisa ouvir é essa pessoa, a pessoa que tá contigo. E aí tem um estranhamento em falar pra essa pessoa, porque nunca foi um assunto, né? E esse é um exercício na terapia de casal, poder falar abertamente. E aí eu questionei assim, tá, nesse tempo todo, vocês já tinham conversado sobre isso e as pessoas dessa forma não. Tipo, há 10 anos juntos e nunca tinham conversado sobre isso. E algumas questões muito surpreendentes, assim. Lembrei a cena, assim, né? A parceira trazendo pro seu parceiro que uma grande curiosidade dela é ver outras pessoas transando. É uma mulher? Ir numa casa de swing ou numa casa de liberal, numa festa liberal, e ela não quer nem transar com as outras pessoas, ela nem quer transar na frente das outras pessoas. Ela só quer ver as outras pessoas transar. Uma pegada meio voyeurista, sabe? E ele ficou extremamente surpreso com isso. Ele não imaginava que a sua parceira gostaria disso. Né? E tipo, pô, minha mulher vai querer ver outras pessoas transando, né? E aí foi assustador para ele, assim. Claro, dali a gente desenrolou uma grande conversa, né? E ele trouxe, agora eu lembrei que para ele um dos momentos de mais satisfação sexual, e aí é bem interessante porque é um homem falando, né? Como é interessante uma mulher falando que quer ver alguém transando, né? Que é algo que tá no imaginário dela lá, bem guardadinho, e ela conseguiu trazer num lugar seguro, né? Porque tem a chancela também de que é um lugar seguro, porque eu tô ali também, né? E ele trouxe que o momento que ele se sente mais realizado e satisfeito é quando ele sente uma conexão emocional muito intensa com ela. Né? Ele até disse, aquela vez que a gente transou, que a gente se abraçou durante a transa e eu senti o teu coração no meu e o teu corpo no meu e a gente cheirou um outro e ouviu um outro, eu me senti realizado. Então é interessante porque na nossa cultura, né, essa curiosidade seria do homem e essa compreensão de satisfação sexual seria da mulher. Essa ideia, bem, eu tô satisfeita porque eu me conectei emocionalmente. Isso seria uma fala de uma mulher, se a gente pensar na nossa cultura, não no homem. E é surpreendente, porque não, foi um homem que falou isso. Né? Então, e ele falou para ela e ela conseguiu ouvir isso, entender, e os dois se ouviram e seguiram conversando sobre isso. Isso foi ampliando para eles, né? Eles chegaram em casa e foram conversar sobre mais coisas. Né? O sexo ganhou um espaço na vida deles. Que não é só aquele quadrado do roteiro que a gente construiu. Sim. Né? Mas qual
Qual seria o momento ideal para falar sobre sexo em um relacionamento? No começo, no meio ou quase já no finalzinho do relacionamento? Mas não existe um começo, um meio e fim. Não dá pra gente definir onde é que é começo, é meio e fim. O momento ideal é qualquer momento e em qualquer lugar. Mas fica mais difícil quanto mais tempo a pessoa postergar esse assunto. Não fica mais difícil lá no final? Obviamente, né? Se a gente vai jogando o assunto pra frente, pra frente, pra frente, ele vai se tornando uma bola de neve cada vez maior, né? Neve compactada vira gelo, é mais difícil de derreter, mais difícil de acessar aquilo que é nuclear, né? Obviamente. Mas sexo é um assunto que vem desde ele tá em qualquer momento da nossa vida, né? Sexo tá em qualquer momento da nossa vida. Desde que a gente acorda até o momento que a gente deita. A sexualidade é uma dimensão humana, ela não é algo que a gente deixa num lugar, né? Fazer sexo é tão essencial quanto comer. Né? Claro que essa energia do fazer sexo pode ir para outro lugar, e aí o sexo não ganha espaço nessa pessoa, mas a energia tá ali. Me fala um pouquinho mais sobre essa questão de dimensão e energia no sexo. O que tu quer dizer sobre isso? É o que a gente entende assim, ó, a gente trata o sexo como algo muito distante. Né? Um lugar como se fosse o quartinho da bagunça, a despensa, um quartinho escuro, o baú onde a gente guarda as coisas que não quer olhar ou que não quer falar. E não, sexo é cozinha, sexo é banheiro, sexo é quarto, sexo é sala, se a gente pensar, entendeu? O sexo tá em todos esses lugares. Claro que a gente vai em um momento fazer sexo e fecha a porta do quarto, né? Porque ninguém precisa estar vendo. Mas o assunto, a vivência, a experiência tá em tudo isso. Tanto quem é casado, quem tá solteiro. Pode ser que a minha energia, né, e literalmente a libido vá direcionada para outra coisa, eu faço um investimento da minha libido em outra coisa, né, dessa energia. Então, eu vou me dedicar muito ao trabalho, e aí tem um excesso, obviamente, né, ou ao papel da maternidade ou da paternidade, ou vou me dedicar muito ao meu novo hobby, né, ou as finanças da vida, os projetos de vida. Essa energia vai para algum lugar. Como também tem gente que não come, né, saudável, não investe energia no comer ou no dormir, né, e isso vai faltar, obviamente, e coloca essa energia em outro lugar, entende? Só que sexo é tão natural quanto comer, quanto dormir, quanto há um aspecto fisiológico, entendeu? Comer, dormir, ir ao banheiro, né, funcionamento do corpo, o sexo também daí, de alguma forma ele aparece. Entendi. Entende? É o aspecto, bem, como eu falei, multifatorial. É biológico, é psicológico, é social, é cultural, é histórico. Tem tudo isso pra gente pensar sexo e sexualidade. E nessa questão de energia, né? Tu falou que às vezes a gente pode direcionar essa energia da libido para outros cantos da nossa vida, como o do trabalho, como dos estudos. E eu já ouvi falar sobre isso,